Chegou uma pergunta de uma pessoa que disse que tem vontade de trabalhar em muitos ministérios da igreja e não sabia como escolher ou o que fazer diante de tudo isso. Bom, tudo isso, essa resposta depende muito de muitos fatores, né? A Bíblia sempre nos fala para termos uma vida equilibrada. Então, isso depende muito do seu estilo de vida, né? Daquilo que você tem na sua rotina como vida. Por exemplo, Paulo vai deixar bem claro que o solteiro só se preocupa com as coisas do Senhor, ou seja, ele tem mais tempo para servir a igreja, para se envolver com diversos projetos, porque ele é solteiro. Já o casado fica dividido entre servir a igreja e servir a sua própria família. Embora, claro, servir a família também faça parte do grande serviço em prol do reino de Deus. A gente tem que sempre lembrar disso. Então, acontece muito de pessoas se envolverem tanto com o trabalho na igreja que acabam abandonando as suas próprias famílias ou as suas outras responsabilidades. Então, mesmo que você seja solteiro, você tem responsabilidade de ser um bom aluno, um bom trabalhador, de se desenvolver também como um bom aluno e um bom trabalhador. Se você é casado, você tem a responsabilidade com a sua família, o sustento do seu lar. Enfim, há outras responsabilidades que nos cercam, de maneira que temos que ver uma vida equilibrada. Claro que se envolver com os projetos da igreja é sempre bom. Isso nos dá um senso de serviço ao reino de Deus, ao corpo de Cristo, um exercício da mutualidade, o altruísmo, né, o desprendimento, isso é muito bom. Agora, a dica que eu vou dar é: faça isso preferencialmente, embora não exclusivamente, dentro do seu dom, dentro daquilo que Deus te deu, dentro da capacidade que Deus te deu. Isso porque se você se envolver com tantos e tantos e tantos ministérios, tantas coisas na igreja, às vezes você não vai ter tempo para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, dê prioridade, embora não exclusividade, para desenvolver o seu dom. Então, por exemplo, se a pessoa tem o dom de ensino, ela deve ocupar grande parte do seu tempo estudando e ensinando os seus irmãos na igreja. Embora, claro, ela deva servir, ela deve fazer outros tipos de serviços manuais quando precisar, e tu está sempre disposta a servir, independente do ministério. Mas a grande ênfase, se estiver sendo prejudicado o serviço que ela deve fazer na igreja, que Deus já chamou para fazer e a capacitou, então alguma coisa tem que ser revista aí. Diante de tudo isso, se às vezes a pessoa quer saber, bom, então como que eu faço para saber o meu dom, a minha área de atuação? Eu não sou muito favorável àquelas listas que nós temos, aqueles testes de dons. O que eu penso que seria o ideal mesmo para um cristão é ele começar a servir o corpo de Cristo nas diversas formas que ele pode fazer e eventualmente e inevitavelmente ele vai descobrir aí áreas de atuação em que o coração dele pulsa mais forte, em que ele faz mais aquilo vibrante, com mais prazer, e ali ele vai se encontrar como um cristão no serviço do reino. Quando nós começamos a trabalhar de acordo com que Deus nos chamou, na área que Deus nos chamou, é impressionante como nós criamos essa paixão por aquilo. Mais uma vez, isso não deve excluir as suas responsabilidades extra-igreja, como família, trabalho, o evangelismo e tudo mais. Isso não deve excluir também a sua responsabilidade de se envolver em outras áreas da igreja. Todo mundo deve fazer várias coisas. Se nós olhamos para a lista de Romanos, aquela lista lá, embora seja uma lista de dons, mas é obrigação de todo cristão. A contribuição não deve ser feita só por aqueles que têm dom de contribuição, mas por toda a igreja. O serviço, a mesma coisa, o aconselhamento, a mesma coisa. Então, toda a igreja deve estar envolvida nisso. Mas sempre procure a sua grande área de atuação, que Deus vai te abençoar muito no serviço do reino. Então, que Deus te abençoe aí nessa busca, e isso é uma coisa muito boa, né? Querer servir a Deus, querer servir o reino de Deus por meio do envolvimento em ministérios da igreja é sempre uma coisa boa. Então, eu te incentivo a buscar e continuar nesta sua busca aí por servir a Deus.